E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente termina o nosso conteúdo de reformas e revoluções da Idade Moderna. E hoje eu vou dar 3 conteúdos diferentes para vocês, então eu vou pegar ela bem rapidinho e falar só dos pontos mais importantes para vocês pegarem para o vestibular. Beleza? A gente vai começar hoje com a independência das 13 colônias. Quem são essas 13 colônias? Estados Unidos, gente. Eram 13 colônias da Inglaterra. O que acontece? A colonização deles foi um pouquinho diferente da do Brasil, que foi uma colonização de exploração, não sei se vocês já ouviram esse termo, que é uma colonização que a metrópole do Brasil é o quê? Portugal. E o Brasil é o quê de Portugal? É a colônia. Então, na colonização de exploração, a colônia acaba servindo de um lugar para a metrópole explorar, ou seja, pegar os recursos naturais, utilizar a mão de obra, enfim. No caso da Inglaterra, é uma colonização de quê? Povoamento. O que é povoamento? O pessoal da Grã-Bretanha, principalmente, estava indo para os Estados Unidos para colonizar o lugar. Eles estavam indo morar lá, ou seja, povoar o lugar. Bem diferente. O que é isso? Autogoverno. A gente diz que nessa época, essas 13 colônias tinham uma certa independência da Inglaterra. Por quê? A Inglaterra estava meio ausente do governo lá. A Inglaterra estava cuidando das questões dela. A Inglaterra estava envolvida numa guerra com a França, que é a Guerra dos 7 Anos, eu já vou falar melhor. E a Inglaterra estava passando por um processo de industrialização, enfim, tinha as questões próprias. Então, os Estados Unidos, essas 13 colônias, acabaram criando um sentimento de autonomia, de autogoverno. Essa Guerra dos 7 Anos foi uma guerra com a França, Inglaterra e França, que abalou bastante a Inglaterra e a França. As duas saíram meio fragilizadas. E a Inglaterra, apesar de ter ganhado, estava lutando pelos espaços ali na América do Norte, onde teriam essas 13 colônias. Então, por causa disso, porque esse conflito era nesse território, acabou que essas 13 colônias tinham um próprio exército. Elas já estavam acostumadas com a guerra. Isso é um detalhe muito importante. Havia muita interferência política e econômica da Inglaterra nessas 13 colônias. Por quê? Porque eles estavam querendo cobrar impostos, eles estavam querendo compensar essa guerra, né? Porque gasta muito dinheiro, são gastados muitos recursos em uma guerra, e eles estavam querendo compensar essa questão cobrando impostos dos colonos. As 13 colônias também estavam sendo influenciadas pelas ideias iluministas, assim como a gente já conversou que a Europa inteira, né, foi influenciada, que a Revolução Francesa foi influenciada por esse iluminismo. Aqui também estava acontecendo o mesmo processo. Essas coisas estavam acontecendo mais ou menos no mesmo período. Eles tinham um lema que era não a taxação sem representação. O que é isso? Eles não queriam ser taxados, eles não queriam ter impostos se eles não tinham nenhum membro que estava ali representando a colônia na metrópole. Ou seja, o que eles queriam? Eles queriam que alguém que fosse um colono, que fosse um deles, os representasse na Inglaterra, nas decisões que estavam sendo tomadas. Porque até então, as decisões estavam sendo tomadas só pela Inglaterra a respeito da colônia. Aí a Inglaterra começou a ficar muito irritada porque os colonos estavam tendo pensamentos próprios. Estavam começando ali, a decidir as próprias coisas. Estavam começando ali a se revoltar. A falar, pera lá, eu também quero ter voz. Já que esse aqui é o meu território, vocês estão decidindo tudo pro meu território sem me perguntar. E o que a Inglaterra pensou? Que absurdo, né? Não vou permitir que isso aconteça. E aí a Inglaterra começou a soltar 2 leis. As leis coercitivas, o que é isso? São leis que aumentam os impostos, leis para os impostos, né? E as leis que foram chamadas de intoleráveis, que são as leis que não permitiam as revoltas. Eram leis que não permitiam com que os colonos se revoltassem. Só que os colonos estavam sendo influenciados por 2 movimentos: iluminismo, liberalismo econômico. Ou seja, eles prezavam pelo quê? Principalmente pela liberdade e pela propriedade privada. Ou seja, eles não queriam lá um Estado que nem sabe como é que está sendo a situação deles, intervindo o tempo todo na economia deles, na política deles, em como eles deviam agir, e eles não podiam nem falar nada. Como assim? O mundo inteiro está começando a ter revolução, a gente já falou aqui de uma reforma religiosa, da Revolução Inglesa, da Revolução Francesa, da Era Napoleônica, ou seja, o mundo inteiro está mudando, o mundo inteiro... isso aqui aconteceu antes da Era Napoleônica, só um adendo. Foi mais ou menos junto com a Revolução Francesa, como eu tinha falado na aula de Revolução Francesa. As duas questões têm relação. Voltando. O mundo inteiro estava começando a pensar diferente. O mundo inteiro estava começando a falar, não quero absolutismo. Então, por que uma colônia ia ser diferente?
Mas, espera lá, o Brasil também não era uma colônia? Não tinham vários países da América Latina que também eram colônias? Por que eles não fizeram isso? Justamente por causa do primeiro ponto que eu falei pra vocês. Porque as pessoas que estavam lá eram pessoas que antes, principalmente, eram da Europa, que principalmente eram na Inglaterra. Não eram pessoas que estavam ali só sendo exploradas, eram pessoas que estavam procurando um lugar melhor para viver. Isso difere um pouco de como aconteceu na América Latina. E por isso, eles tiveram esse impulso primeiro. Voltando. Essas leis intoleráveis foram consideradas, inadmissíveis, e aí o pessoal se organizou e fez o primeiro Congresso da Filadélfia. Isso aqui foi quando? 1774. E aí, nesse primeiro Congresso da Filadélfia, eles começaram a falar que não estavam gostando dessas situações. Ou seja, que eles queriam, mudar o que estava acontecendo na colônia deles. E aí a Inglaterra novamente falou, pera lá, começou a mandar exército contra eles, contra os colonos. E aí eles fizeram o segundo Congresso da Filadélfia em 1775, um ano depois, e a Inglaterra começou a ter um embate com eles. Mas pera lá, lembra que eu falei? Eles tinham o próprio exército por causa da Guerra de 7 Anos. E isso facilitou bastante. E aí o que aconteceu? Eles fizeram em 1776, 2 anos depois disso aqui, a Declaração da Independência. E essa declaração era influenciada principalmente pelo quê? Pelo iluminismo e principalmente pelo liberalismo econômico. Ou seja, basicamente, bem grossamente resumindo, a não intervenção do Estado na economia, liberdade para as práticas do mercado, enfim. Nisso, a Inglaterra manda os exércitos com força. E aí rola uma guerra entre a Inglaterra e entre os colonos no território das 13 colônias. Uma guerra civil que dura mais ou menos 7 anos. Só que aí o que acontece? A Espanha e a França tinham interesse no enfraquecimento da Inglaterra. A Espanha e a França não estavam gostando dessa situação. E aí o que a França e a Espanha fazem? Mandam tropas para as 3 colônias para combater a Inglaterra. Por isso que tem aquela relação com a crise na França antes da Revolução Francesa. Lembra que eu tinha comentado? Voltando. E aí, já que a Espanha e a França, que eram muito fortes, ajudaram os Estados Unidos contra a Inglaterra saiu perdendo dessa guerra. E aí rolou o Tratado de Paris, onde essas 13 colônias conseguiram a independência delas. E hoje em dia, essas 13 colônias são unidas e se chamam Estados Unidos da América. Por que que isso é importante? Porque esse foi o primeiro movimento de independência das colônias. Na época do imperialismo, na época do neocolonialismo, na época que os países da Europa estavam explorando a América, então esse movimento aqui influenciou a galera da América a começar a pensar que talvez eles também pudessem ter independência. Ou seja, foi um pontapé inicial. Continuando, gente, eu vou explicar pra vocês aqui, bem resumidamente. Vou pegar aqui os pontos mais importantes desse novo conteúdo, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é muito importante porque ela alterou totalmente a forma como a gente vive. Os motivos pelos quais a gente vai para a escola, a forma como a gente enxerga a escola, os nossos objetivos na vida, a forma como a nossa vida cotidiana funciona, tudo no nosso mundo foi mudado. A forma como a nossa sociedade contemporânea foi construída foi completamente diferente e aconteceu da forma como aconteceu por causa da Revolução Industrial. Eu queria dizer, antes de começar, que a geografia enxerga a Revolução Industrial de uma forma um pouquinho diferente da história. Eles subdividem mais vezes, eles consideram que houveram 3 revoluções industriais, e às vezes a história fala até que houve só uma ou 2. Então, eu vou resumir bastante para vocês terem uma noção da Revolução Industrial para o vestibular. Beleza? A Revolução Industrial acontece na Inglaterra primeiro. Por que a Inglaterra foi pioneira? Por vários motivos. Lembra que a Inglaterra já estava sob domínio da burguesia, que a Inglaterra já tinha derrubado a nobreza parasitária, que a Revolução Inglesa foi a primeira dessas revoluções que derrubou o absolutismo? Isso já fez com que os interesses da Inglaterra fossem diferentes, com que o acúmulo de bens da Inglaterra fosse diferente. Também por causa daquele pensamento protestante, lembra? Que é legal ter dinheiro, que isso é um sinal de salvação divina. Então a Inglaterra tinha um acúmulo de capital muito grande. Capital é dinheiro. A Inglaterra tinha uma autonomia econômica muito grande também. E isso ajudou a ela aumentar o comércio dela, a ela fazer com que essa parte do comércio dela fosse muito grande, fosse muito importante para a economia do país. Por quê? Porque ela estava seguindo o liberalismo econômico, que, como eu tinha dito de uma forma bem grossa, é a liberdade do mercado na economia. Enfim,
iniciou a Inglaterra nesse processo de acumular bens, de ter dinheiro para investir. E para procurar novas formas de expandir esse comércio, né? E isso é a Revolução Industrial. Tá, 2 pontos são muito importantes nessa questão também. Os atos de navegação, primeiro. Vamos voltar agora lá na Revolução Inglesa. Vocês lembram que eu falei de um cara chamado Oliver Cromwell? Que ele fez várias coisas para a economia da Inglaterra, inclusive uns atos de navegação aí que eu não comentei muito bem? Pois é, chegou a hora da gente entender o que é isso. O Oliver Cromwell, só pra gente lembrar, é aquele cara que ficou dominando a Inglaterra por um momento, depois que a Inglaterra derrubou a monarquia, aquele curto período que ela não foi monarquia, que cortou a cabeça do rei Carlos I. Pois é, os atos de navegação foram instaurados por esse cara. E aí eles diziam o seguinte: toda vez que alguém for comprar da Inglaterra, tem que comprar de um navio inglês, tem que comprar de um vendedor inglês. Toda vez que alguém for vender para a Inglaterra, a pessoa que for comprar tem que buscar mercadoria no navio inglês. Então, isso fez com que eles tivessem um monopólio desse comércio, porque ficava todo mundo dependente dos bonitos da Inglaterra. Tá, próximo ponto. A Inglaterra foi muito favorecida nessa questão do comércio, porque ela é uma ilha e porque tem vários rios dentro da Inglaterra. E aí, o que acontece? O transporte por terra nessa época, imagina, era um monte de carruagem. Então, era lento, era complicado, era burocrático, era perigoso. Então, quando você transportava as coisas por um barco, por um navio, era muito mais fácil. Então, a Inglaterra foi muito favorecida justamente por sua localização geográfica mesmo. O que aconteceu também? O segundo ponto aqui muito importante é a lei dos cercamentos, que vai se relacionar com isso aqui. O que é a lei dos cercamentos? Foi uma lei que privatizou, estatizou, ou seja, fez com que fosse o domínio do Estado e depois vendeu, tipo assim, deixa eu explicar melhor. Existiam as terras dos camponeses no interior da Inglaterra. Essas terras não eram meio que de ninguém. E aí a galera que não tinha grana usava essas terras para plantar, para vender as coisas que elas plantaram, enfim. Aí o Estado pegou essas terras, subdividiu essas terras, ou seja, estatizou, fez com que fosse do Estado, e depois vendeu. O que é esse processo de vender essas terras? Agora essas terras têm dono. Esse processo é o processo de privatização. E, tipo, isso estimulou muito o capitalismo depois, enfim. Ou seja, as terras do interior da Inglaterra foram privatizadas. E a galera que morava nessas terras que não eram de ninguém e passaram a ser de alguém, não tinham grana. Então elas vazaram dali. E aí acontece um êxodo rural muito grande. Esse processo que eu falei de privatização das terras é chamado de lei dos cercamentos. E para onde que essa galera foi? Para os centros urbanos, para as cidades, para Londres, para Glasgow na Escócia, para Liverpool, para vários centros grandes, cheios de gente na Inglaterra. Continuando. Com esse êxodo rural, as pessoas que compraram as terras tinham dinheiro e queriam melhorar como é que acontecia ali a agricultura. E começaram a investir em novos jeitos de fazer a agricultura funcionar, às vezes usando até máquinas. E isso desenvolveu a agricultura de uma forma muito grande. E o que isso permitiu que existisse? Matéria-prima. Guarda essa palavrinha aí. Voltando para o êxodo rural. A galera saiu do campo, foi para a cidade. Chegou na cidade, a Inglaterra tinha acabado de inventar o último elemento mais importante para a gente entender. A máquina a vapor. Ou seja, tudo aconteceu ao mesmo tempo. E aí, quando a galera chegou na cidade, tinham inventado máquinas. Ou seja, tinham inventado as indústrias. E agora as pessoas começaram a produzir coisas. E para produzir as coisas, você precisa de 2 elementos. Matéria-prima e mão de obra. Ou seja, os camponeses que moravam no campo, passaram pelo êxodo rural, foram morar nas cidades, viraram mão de obra. As pessoas que compraram as terras, que estavam investindo na agricultura e produzindo coisas, começaram a disponibilizar matéria-prima. A Inglaterra tinha inventado as máquinas a vapor. A Inglaterra tinha dinheiro. A Inglaterra tinha comprador, gente para vender. Tinha um comércio muito bem desenvolvido. E aí o que aconteceu? A Inglaterra se industrializou. E aí, quando ela se industrializou, o que aconteceu? Não existiam leis trabalhistas. As cidades eram cheias, poluídas. No começo, várias mulheres e até crianças trabalhavam nas fábricas e não tinha lei nenhuma para protegê-los. Foi nessa época, inclusive, que as pessoas começaram a popularizar o consumo do café para elas ficarem, ligadonas. Porque tinha mais de 12 horas que elas estavam trabalhando direto, às vezes até mais. E elas não podiam reclamar não, porque se reclamasse, com certeza tinham mais 10 pessoas ali batendo na porta querendo trabalhar também.
toda tinha entupido as cidades. O liberalismo econômico, ó, ficou muito forte nessa época, porque era do interesse da burguesia. A burguesia estava onde? No poder. Era do interesse dos donos dessas fábricas, era do interesse dos donos dessas máquinas, né? Crescer, que eles tivessem liberdade, que o Estado não ficasse mexendo muito nas coisas deles. Então o liberalismo econômico cresceu bastante. A Inglaterra criou as ferrovias. E por que essas ferrovias foram importantes? Porque o comércio começou a andar ainda mais, não era só nas águas. E isso influenciou a Europa inteira. Dois movimentos trabalhistas surgiram e foram muito importantes e com certeza vão cair na sua prova de vestibular. Primeiro, o ludismo, que é um movimento que os trabalhadores começaram a quebrar as máquinas. Por quê? Imagina, eu tenho meu emprego. Aí de dia pra noite chega alguém e coloca uma máquina para fazer o meu trabalho. O que eu vou achar? Que a culpa é da máquina. Então a galera ia lá e quebrava todas as máquinas. O segundo movimento é o cartismo, de trabalhadores que se uniam para reivindicar o quê? Leis trabalhistas, melhores condições para eles, voto, porque eles não tinham direito nem de votar em quem estava ali governando o lugar onde eles moravam. Uma coisa muito importante que eu quero falar aqui, só para ilustrar o nosso conteúdo, é que a Revolução Industrial, a gente fala que ela tem duas fases assim muito importantes. A primeira fase é a fase que ela se expande. Ela sai da Inglaterra e vai até a França. E o que era o elemento principal dessa revolução? Era o carvão. Eles usavam o carvão para mover as máquinas, para mover as locomotivas. E o segundo momento é o momento em que ela se expande da Inglaterra até os Estados Unidos, a Europa inteira, até o Japão. E aí, qual é o elemento principal? O petróleo. E depois disso, os países todos começam a se industrializar, inclusive belicamente. E o que vem por aí? Conflito. O que vai vir daqui a pouquinho? Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque agora os países já são industrializados. Agora não tem mais uma monarquia pelos países da Europa. Então, isso tudo a gente já vai entender daqui a pouquinho. Agora a gente vai encerrar o nosso conteúdo de revoluções e reformas. Eu vou ensinar pra vocês o geralzão de Revolução Russa, que provavelmente vai cair só bem pinceladinho no Enem. Então eu vou tentar resumir bastante e passar aqui só para os pontos mais importantes, beleza? A Revolução Russa acontece num contexto de início do século XX. E quais são as principais características, né? A gente vai estar vivendo o czarismo. O que é isso? Czarismo vem de czar. Czar é quem? Czar é uma espécie de imperador que governava a Rússia. Ou seja, era um sistema totalitário, era um sistema absolutista. Era uma dinastia, ou seja, vinha um negócio de família, entendeu? A dinastia dos Romanov. Enfim, o czar é quem mandava em tudo, ele era o imperador da Rússia. A Rússia tinha uma sociedade ainda meio feudal. Gente, só lembrando aqui, o que é o feudalismo, né? É aquela estrutura que o pessoal é muito dependente da terra, que trabalha lá o tempo todo só pra morar no lugar, que é dependente do senhor da terra. Isso, assim, é um trabalho muito ruim, socialmente falando, né? Não é uma relação que tem lei, não é uma relação que assegura direitos para a pessoa, muitas vezes ela é explorada. E principalmente, o feudalismo é uma característica da Idade Média. A Idade Média acaba no final do século XV. A gente está falando aqui do início do século XX. Então isso já elucida bastante de como a Rússia estava no mundo naquele momento, né? A Rússia era basicamente agrária. Então a galera morava muito na zona rural, plantando coisa, enfim, mexendo com a terra. E estava passando por uma crise muito grande econômica, uma crise de fome muito grande. O inverno deles era assim, ainda é uma loucura, muito, muito frio. Então a Rússia estava assim, atolada. Estava com muita dificuldade, enquanto vários outros países estavam, por exemplo, a Inglaterra, se industrializando, né? Crescendo muito. Surge na Rússia um partido chamado Partido Operário Social Democrata, que é um partido socialista inspirado principalmente pelo Karl Marx. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe nessa questão, porque acho que vocês vão aprender melhor isso, essa parte teórica. Mas é importante saber que a inspiração deles era o Marx. E aí, eles criaram esse partido. E era um partido que estava questionando, principalmente, né, o czarismo, obviamente, e toda a forma como a Rússia funcionava. Porque como assim que ainda existia resquício do feudalismo? Só que aí acontecem vários problemas na Rússia nessa época, e esse partido
quebra no meio. E aí, ele se divide entre os bolcheviques e os mencheviques. Bolchevique significa maioria, menchevique significa minoria. Isso foi por uma votação que eles fizeram, e aí parece que a maioria foi para um lado, a minoria para o outro. Tem muita gente que debate sobre essa votação, mas não importa muito. O que vocês têm que lembrar é que os bolcheviques eram liderados pelo Lenin. Esse nome a gente vai falar muitas vezes. Os mencheviques eram liderados pelo Martov, a gente não vai falar tanto dele. Em 1905, a Rússia, para piorar ainda mais a situação dela, entra num conflito com o Japão e já fica lá, ó, na merda. E aí, o que acontece? A Rússia estava tendo várias manifestações, inclusive por parte desse partido. E aí a galera estava se manifestando nas ruas, e o que o czar fazia? Acabava, encerrava com essa manifestação, não podia. Ele não deixava, era o regime dele. Ninguém podia falar nada. Bem absolutista, não é mesmo? E aí o que acontece? Em 1905 também acontece o chamado Domingo Sangrento, que foi um domingo que a galera se organizou para ir protestar na frente do lugar onde o czar morava e protestou muito. E aí o que o czar mandou fazer? Mandou o exército dele, ó, atirar em todo mundo. E mais de 90 pessoas saíram mortas desse dia. Muita gente depois, na época da Revolução Russa, chamou esse episódio de ensaio da Revolução. Porque eles já foram precursores dessa vontade de falar assim, não vamos aceitar essa situação da forma como ela está acontecendo. O que acontece? Mais pra frente, uns anos depois, a gente tem a Primeira Guerra Mundial. E a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. E isso é mais um problema, porque pensa, a Rússia já estava assim, ó, atolada até aqui de problema. E ainda vai entrar numa guerra mundial. E a gente sabe como aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que foi uma coisa de louco. Muita gente saiu morta, muita gente, principalmente da Rússia. Tinha muita gente muito despreparada indo lutar na guerra, né? E aí só aumentou a fome, só aumentou o desemprego. Óbvio que o número de mortes foi enorme. E aí o que acontece? A galera começou a impulsionar o czar para sair da guerra. E ele não queria sair da guerra, Então a insatisfação com esse czar, gente, tava geral. Ninguém mais queria ele no poder. Ninguém mais queria continuar tendo fome. Ninguém mais queria continuar com um país que não se desenvolvia. Ninguém queria mais continuar com o país na guerra, da forma como a Rússia tava. Então, assim, a galera se revoltou contra o czar. E aí, dessa vez, até o exército ficou contra os Romanov. E aí, a população, a pressão desse czar foi tão grande, que o czar renunciou. E aí o que aconteceu? Uma coisa chamada Duma, que é tipo a Assembleia Constituinte da Rússia, assumiu o poder num governo provisório. Galera, a Duma assumiu o poder enquanto Assembleia Constituinte, e aí o Lenin, lembra do Lenin que eu falei? Ele aparece com as teses de Abril, que era o quê? Pão, paz e terra. Ele quer dar comida para a população, quer tirar a Rússia da guerra e quer dar terra para as pessoas, dividir essas terras aí. Ele quer que todo o poder fique na mão dos sovietes. Sovietes eram um grupo de trabalho, de trabalhadores, de membros do proletariado que discutiam a situação da Rússia naquele momento e que se juntavam para pensar nos direitos que eles poderiam requerir para o Estado. O que acontece? A Duma, né, esse governo provisório, não tirou a Rússia da guerra. E aí teve uma grande movimentação popular, a galera não estava gostando. E aí os bolcheviques se juntaram na Revolução de Outubro e invadiram o Palácio de Inverno do czar. E aí eles tomaram o governo provisório e aí o Lenin assumiu o poder. Isso em 1917. O Lenin fez várias mudanças na Rússia e fez a Rússia sair um pouco da miséria. Ele começou a controlar os meios de produção e a agricultura, o que foi muito bom para a agricultura, inclusive. Ele tira a Rússia da guerra, que foi muito legal. Ele cria um partido único, agora a Rússia só tem um partido, e ele é comunista. E aí instaura várias medidas sociais, inclusive a divisão das terras. O que acontece? Várias pessoas eram contra esse governo, e era o exército branco. Os bolcheviques eram chamados de exército vermelho. Esse exército branco era constituído normalmente por membros de pessoas monarquistas, apoiadores ferrenhos do capitalismo, enfim. E aí acontece uma guerra civil entre 1918 e 1921. E a Rússia, que aqui estava conseguindo se levantar da miséria, acaba na lama de novo. E aí, depois que acaba essa guerra, o Exército Vermelho ganha e o Lenin continua no poder. E aí ele fala o seguinte: vou fazer um comunismo de guerra. O que é isso? Um passo para trás, dois passos para frente. Um passo para trás do comunismo, ou seja, ele começa a instaurar novamente medidas capitalistas,
Ou seja, nesse momento aqui que tudo isso aconteceu, aconteceram coisas que não foram tão boas também para o crescimento da Rússia e várias questões que são muito polêmicas. Por exemplo, muitas pessoas que tinham dinheiro acabaram perdendo um pouco de terra. Não vou entrar tanto no mérito, mas de uma forma ilustrativa que muita gente perdeu algumas coisas que tinha, gente que tinha muita grana, perdeu coisas, enfim. O dinheiro também, teve um momento que a Rússia não tinha mais o dinheiro porque a inflação estava muito alta, então eles baniram o dinheiro. Enfim, nesse momento aqui do comunismo de guerra, a ideia do Lenin era dar um passo para trás do comunismo, que se aproximava mais do capitalismo em algumas questões, para depois dar 2 passos para longe do capitalismo e para mais perto ainda do que estava do comunismo. Enfim, em 1924, o Lenin morre. E aí fica aquela dúvida, quem é que vai assumir o poder? Trotsky ou o Stalin? Que eram os dois mais, assim, que as pessoas mais esperavam que assumissem. O Trotsky era um amigo próximo do Lenin de longa data. Só que ele acreditava que a Rússia tinha que expandir o comunismo, que outros países também deviam ser socialistas, enfim. Diferente do Stalin, que achava que eles deviam se fortalecer primeiro, que a Rússia devia crescer primeiro, com esse tipo de governo, com esse tipo de estrutura. O Stalin era um militante e ele era apoiador, assim, 100% do Lenin, 100% Lenin. Enquanto Trotsky já tinha discordado do Lenin em algumas ocasiões. E aí o que acontece? O Stalin assume o poder. E aí, gente, começa o stalinismo, que não é mais o governo dos bolcheviques, do Lenin, enfim. É o governo do Stalin. O Stalin vira, em certo momento, um ditador. O Stalin vira um sanguinário. Começa a perseguir muita gente, até mata o próprio Trotsky, mata gente dentro do governo. Faz uma propaganda absurda, assim, pra Rússia, mas também houveram coisas boas, né? A Rússia cresceu muito depois que o Stalin subiu no poder, muito. Ela saiu, né, da lama que ela estava no início do século e virou um dos países mais industrializados do mundo. E fez várias ações boas para a população, de certa forma, enquanto outras não foram tão boas assim como estar na lista de uma das pessoas mais sanguinárias, né, que já existiu na história da humanidade. Mas, enfim, essa questão do stalinismo, ele instaurou várias coisas que industrializaram a Rússia, que fizeram a Rússia crescer e, ao mesmo tempo, não foram tão benéficas assim para a agricultura quanto foram as questões que o Lenin instaurou. Mas essa parte do stalinismo eu vou deixar para aula de vocês de Guerra Fria, de Segunda Guerra Mundial, que tem tudo a ver. Mas é muito importante que vocês lembrem da Revolução Russa, de como isso aconteceu, de como rolou esse processo, de como o Stalin chegou no poder. Então é isso, gente. Acaba aqui nosso conteúdo, finalmente, de reformas e revoluções. Eu espero muito que vocês tenham aprendido coisas. Qualquer coisa, entre em contato com o pessoal do SOS Enem, que eu estou à disposição. E é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Eu espero que vocês tenham feito todas essas conexões mentais entre os conteúdos, porque aqui tá tudo interligado. Se a gente fala de um conteúdo de história, a gente tá falando de quem a gente é agora e de quem a gente foi em diversos momentos. Então é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado muito. Um beijo no coração.